Shalom a todos. E nós, graças a Deus, estamos tendo mais essa oportunidade, né, de aprendermos juntos nessa noite abençoada. Então, nessa noite, nós vamos falar de um personagem que ele não é muito conhecido, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de Ebed-Meleque. Isso mesmo. É um nome, né, diferente, Ebed-Meleque. Então, assim, na Bíblia a gente encontra, né, pessoas, né, que apenas um versículo ou três versículos são mencionados ali os nomes deles, né? Mas, assim, nós sabemos também que Deus usa os improváveis. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre este personagem, Ebed-Meleque. Ebed-Meleque foi aquele que resgatou o profeta Jeremias, quando Jeremias foi jogado ali naquela cisterna. Então, Ebed-Meleque foi um homem que foi temente ao Senhor, um coração íntegro, e nós vamos aprender, né, um pouco mais através da vida de Ebed-Meleque. Mas antes de falar sobre Ebed-Meleque, nós vamos falar um pouquinho sobre Jeremias. Jeremias foi um dos principais profetas ali do Antigo Testamento e Jeremias atuou ali em Judá, né, durante as décadas finais ali antes da destruição de Jerusalém, ali nos anos 586 antes de Cristo. Jeremias, ele foi um profeta do Senhor, um profeta cheio, né, da presença de Deus. E Jeremias, nós vemos aqui, né, que ele participou ali das profecias que Deus pediu para ele falar ali contra Jerusalém. Então Jeremias foi chamado ainda jovem. Jeremias ele anunciou ali o julgamento de Deus, né, devido à idolatria e a injustiça, vivendo perseguições e solidão. Jeremias, ele foi filho de Ilquias, que foi um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Então ele foi chamado por Deus por volta ali dos anos 640 antes de Cristo. Então Jeremias pregou que a invasão do Império Babilônico era o juízo de Deus, o que fez ele ser visto como um traidor. Então ele foi preso, foi colocado no cepo, jogado em uma cisterna e ameaçado de morte. Apesar, né, da mensagem de juízo, Jeremias também profetizou sobre a nova aliança e o retorno do exílio, né, do povo de Deus, trazendo esperança futura. Então, ele permaneceu fiel ao seu chamado durante os reinados dos reis Josias, Joaquim e Zedequias, servindo ali como um exemplo de perseverança e obediência sob uma intensa pressão. Jeremias também teve como companheiro o escriba Baruque, que ajudou a registrar as profecias. Então a Bíblia não diz como Jeremias morreu, mas no capítulo 40 nós vemos que ele permaneceu ali no meio do povo que foi deixado na terra de Judá. Queridos, o profeta Jeremias foi um homem usado por Deus para apontar os erros e as consequências dos pecados do povo de Jerusalém. Aquela região estava sendo dominada pelo Império Babilônico e quem estava como rei de Judá nesse episódio em que Jeremias foi julgado ali em uma cisterna
no fundo do poço foi o rei Zedequias. E faltava pouco tempo para que toda aquela região fosse tomada pelo Império Babilônico, pelo rei Nabucodonosor. Então, os recursos ali já haviam sido cortados para aquela cidade, né, que era Jerusalém. Não havia mais alimentos. Apesar de tudo isso, o povo e as autoridades preferiram viver na ilusão de que a situação seria resolvida. Era difícil aquelas pessoas aceitarem a verdade que estava sendo proclamada pelo profeta Jeremias, que vinha da parte de Deus. Então, Jeremias profetizou durante 40 anos e nunca foi amado pelo povo. Então, tem até um episódio ali que o povo e as pessoas ali, né, e as autoridades de Jerusalém chegaram para Jeremias e falaram assim: Jeremias, orem para Deus para que ele nos dê a direção. Só que o povo e as autoridades, eles não queriam ficar ali em Jerusalém. Na verdade, tinha uns que queriam ir para o Egito, fugir para o Egito, e outros queriam ficar ali em Jerusalém. Mas a palavra que Jeremias falava era para todos se entregarem ao rei da Babilônia, que ninguém ia sofrer dano nenhum. Mas aí eles pedem para Jeremias orar. E Jeremias fala assim: eu vou orar, mas isso que vocês estão fazendo não é muito certo. Porque eles falaram para Jeremias: o que Deus responder para você, nós vamos fazer. Então Jeremias foi orar. Passados 10 dias, Jeremias reaparece e eles vão a Jeremias e falam: o que Deus falou, Jeremias? Aí Jeremias fala a mesma coisa. A palavra de Deus é essa: vocês todos devem se entregar ao rei da Babilônia, porque vocês fazendo isso, vocês não vão sofrer dano nenhum e a cidade será incendiada. Aí o povo e as autoridades, eles ficaram bravos com Jeremias. Falaram para Jeremias: não, não foi isso que Deus falou, não. Você está inventando tudo isso. Isso tudo é da sua cabeça. Não, nós não vamos render a ninguém. Nós vamos ficar aqui. Aí Jeremias falou para eles a mesma coisa. Arrependam-se, rendam-se, porque senão vocês vão sofrer danos. Então, como não bastasse, né, as pessoas não quererem ouvir Jeremias, até as autoridades queriam calar Jeremias, até matá-lo se fosse possível. Então, vamos começar aí lendo, para que, né, os irmãos não fiquem assim muito sem entender, né? Vamos começar Jeremias, capítulo 38, dos versos 1 ao 5. Jeremias 38, 1, 5, diz assim: então Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. Assim diz o Senhor: esta cidade com certeza será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as palavras que está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está nas suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Vejam aqui,
que Zedequias agiu aqui, né, como Pilatos, que lavou as mãos, né? Aqui nós vemos uma sombra do evangelho de Cristo. Jeremias também é tido, né, como um tipo de Cristo. E vamos continuar lendo agora o verso 6, que diz assim: Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas à cisterna. Não havia água nela, mas somente lama, e Jeremias atolou na lama. É aqui, queridos, que entra em cena esse personagem que nós falamos no início, Ebed-Meleque. Ebed-Meleque foi um eunuco etíope e oficial da corte do rei Zedequias de Judá. Ele foi reconhecido, né? Ele é reconhecido na Bíblia por sua coragem e fé ao resgatar o profeta Jeremias de uma cisterna lamacenta, onde ele morreria ali de fome. Então, por sua ação justa e confiança em Deus, ele foi salvo da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Então, os pontos mais importantes sobre Ebed-Meleque estão nos capítulos 38 e 39 de Jeremias. O significado deste nome, né, Ebed-Meleque, significa servo do rei, sugerindo aí, né, um título de serviço ali no palácio. Então, quando os príncipes de Judá jogaram Jeremias na cisterna ali para ele morrer, Ebed-Meleque intercedeu corajosamente perante o rei Zedequias. Ele teve uma ação bondosa. Ele não só pediu a libertação, mas providenciou panos e trapos velhos para colocar sobre as cordas, protegendo Jeremias contra ferimentos enquanto ele era puxado para fora. Então, Deus deu uma promessa, né? E essa promessa se cumpriu para Ebed-Meleque. Por ter crido e agido corretamente, Deus prometeu através de Jeremias que Ebed-Meleque não morreria pela espada no cerco de Jerusalém, sendo poupado devido à sua fé. Glória a Deus. Ebed-Meleque é um exemplo de retidão e coragem, agindo conforme a vontade de Deus em um ambiente hostil, né, contra o profeta. Vejam que Deus não esquece dos seus. Amém? O Deus que nos chamou é o Deus que nos garante o alimento. É o Deus que nos garante a provisão. A verdade é que Ele é a nossa provisão. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando nós pensamos que tudo está perdido, Deus está trabalhando em nosso favor. Quando Jeremias estava ali no fundo do poço, literalmente ali, né? Ebed-Meleque estava ali junto ao rei, intercedendo pela vida, pela segurança do profeta. E aí que aparece Ebed-Meleque como um intercessor, como um homem misericordioso que teve compaixão de Jeremias. Vejam que Ebed-Meleque vivia em meio de pessoas que corrompia a palavra de Deus, pessoas que não davam crédito à palavra de Deus. Mas Ebed-Meleque, nós podemos dizer que ele foi como Daniel, ele não se corrompeu porque ele andava com Deus. Ele tinha um cargo no palácio daquele rei que não dava crédito às coisas de Deus, mas mesmo assim, ocupando um cargo de oficial do rei, Ebed-Meleque
não se corrompeu. Ele foi fiel a Deus. Aleluia, glória a Deus. O problema não é só viver em uma geração corrompida. A questão é manter o coração íntegro, porque nós também vivemos numa geração corrompida. A palavra diz, né? O mundo jaz no maligno. Agora, a questão é como nós temos guardado o nosso coração? Será que o nosso coração está íntegro? Será que ele está reto diante de Deus? Porque somente um coração que está reto, que está íntegro, consegue discernir os desígnios de Deus e andar de acordo com a voz do Senhor. Amém? Ebed-Meleque era um oficial do rei Zedequias. Zedequias era um rei volúvel, fraco. Tudo que falava, né, a respeito de Deus por intermédio do profeta Jeremias, ele não dava crédito. E ele só escutava o que os corruptos diziam. O que os corruptos diziam para ele? Cala a boca desse profeta, ele está desencorajando o nosso exército, mata este profeta, destrói este profeta. Então ali nós vemos que era Satanás que estava agindo ali, querendo destruir Jeremias, querendo destruir a palavra de Deus. E muitas vezes, né, nós não queremos ouvir o que Deus tem para nos dizer, mas ainda que pareça ruim, é remédio para a nossa alma, é cura para a nossa alma, é caminho que está sendo aberto. Então vamos ouvir, né? Ouça com clareza a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, quem tinha aconselhado ali, né, o rei a jogar Jeremias na cisterna? Os príncipes do rei, os principais do rei. Aquele rei, né, que era volúvel, fraco, ouviu eles. Vejam aí, Jeremias 38, dos versos 7 ao 10. Vamos ler. No entanto, Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio do rei, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado à porta de Benjamim. E Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor. Vou fazer um parêntese aqui, né? Reparam que Ebed-Meleque não chegou lá, né? Confrontando o rei, batendo no peito, né? Gritando, desafiando o rei. Não, olha como que ele chegou lá. Ele chegou com jeito, ele chegou e disse: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram em uma cisterna para que morra de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você alguns homens sobre as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Veja como que esse rei era, né? Ele, quando os oficiais lá, os príncipes, chegaram lá e mandaram ele julgar o Jeremias na cisterna, ele falou: faz o que vocês acharem melhor. Mas agora ele já estava dando ordem, né, para poder retirar Jeremias da cisterna. Então vamos ver os versos 9 e 10 de Jeremias 38. Nós acabamos de ler agora, né? Então, aquele etíope entendeu, né? Ebed-Meleque entendeu naquele momento é que a sua missão não poderia ser negociada. Queridos, eu e você temos uma missão.
independente aonde eu estou, se é na obra, se eu ocupo um cargo que é considerado grande, se eu ocupo um cargo que é considerado menor, né? Mas o mais importante é que a minha posição não determina quem eu sou, e sim a minha missão em Cristo Jesus. Amém? Se você pode aí, repete comigo assim: não é a posição, Não é a posição, é o chamado. é o chamado. Glória a Agora Deus. repete assim: não é a posição, Não Não é é a a posição, posição, é a missão. é a é a missão. missão. Glória a Deus. Então, queridos, vejam aqui que Ebed-Meleque não pensou se o rei ia o demitir, se ele ia sofrer por estar falando contra príncipes e pessoas da elite do rei, pessoas da alta posição do palácio. Ele simplesmente entendeu que havia um homem sendo injustiçado. E ele, por ter um coração íntegro, decidiu agir corretamente, agiu com determinação, agiu com fé. Glória a Deus. Então eu creio que Ebed-Meleque deve ter pensado assim: se eu for até o rei e pedir com compaixão pela vida do homem de Deus que está ali sofrendo, o rei vai me ouvir e Deus vai libertar Jeremias, vai tirá-lo do fundo do poço. Então, vejam aqui que Ebed-Meleque foi ousado, foi determinado. Este é o nosso exemplo de hoje. Precisamos também sermos ousados, determinados para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Lembre-se que o Senhor é a tua força, Ele é a tua espada, Ele é a tua canção. O Senhor peleja por você, Ele está com você, a mão dele está estendida sobre você. Então, não tenha medo, creia. Amém? Glória a Deus. Ebed-Meleque, um homem simples, mas um príncipe do Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E aqueles que eram príncipes diante dos homens não eram nada e não ficaram para contar, né, o final da história, porque foram mortos, foram destruídos. Então, Ebed-Meleque tinha um coração simples, mas ele também tinha, podemos dizer assim, um plano de ação. Vejam que ele não estava incluído como os principais do rei. Ele não tinha uma alta posição, mas ele tinha um coração íntegro diante de Deus. E ele tinha um plano de ação. Nos escritos sagrados, né, nós encontramos pessoas que são mencionadas em apenas 3 ou 6 versículos, e tem pessoas que têm até um livro todo, né, escrito com o nome delas. Então a gente pode citar aqui um exemplo de pessoas que foram ali, que tem ali na Bíblia pelo menos só um versículo ou 2 versículos, e existe também pessoas que nem são citados os seus nomes. Nós podemos ver ali em 1 Reis 13, depois você pode olhar lá, que tem um profeta que nem o nome dele é mencionado. Apenas diz assim: um homem de Deus que veio de Judá. E ele fez coisas tremendas. Ele profetizou contra o altar que Jeroboão estava ali fazendo sacrifício. Jeroboão foi um homem perverso e ele profetizou ali. E ele falou: altar, altar, essas cinzas vão ser derramadas nesse altar. E ali as cinzas começaram a ser derramadas no altar. E Jeroboão ficou furioso e gritou: prenda este homem. Quando ele gritou assim, o braço dele ficou paralisado.
e ele pediu: tenha misericórdia de mim, a esse homem de Deus, que não é citado o nome. Ore ao seu Deus. E ele orou e o braço do rei voltou ao normal. E este homem aí, que não é citado o nome dele, foi assim, exaltado por Deus. E ele fez coisas tremendas ali, naquela época ali, sabe? Então, são pessoas que não foram nem citadas, né? E, por outro lado, tem pessoas que têm até um livro, né, com o nome delas. Mas a verdade, meus queridos, é que para Deus não importa se você está num pequeno trecho ou se você está em um grande livro. O que Deus quer, minha querida irmã, é que você seja ousada. O que Deus quer, meu querido irmão, é que você seja ousado, determinado, amém? E que tenha um coração íntegro e que você tenha ação. Vejam que Ebed-Meleque foi até o rei, ele teve uma atitude. Deus gosta de filhos que tenham atitude, né? Quando eu digo isso, eu estou falando também para mim, né? Esta é a palavra de Deus. Então, não vamos ficar, né, parado diante de uma situação difícil, né? Ela não é maior do que o nosso Deus. Amém? A Bíblia não fala muito, né, sobre Ebed-Meleque, mas o trecho que a Bíblia revelou a seu respeito mostra que ele não ficou lamentando, murmurando, ele teve atitude. Vamos olhar agora o verso 10. Jeremias 38, verso 10. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você alguns homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Observem que o socorro chegou na hora. Deus enviou o socorro, porque Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. Amém? Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Glória a Deus. Vamos seguindo agora, versos 11 ao 13. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para servirem de almofada para as cordas. Jeremias assim o fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Glória a Deus. Queridos, Jeremias estava fraco ali, naquele fundo do poço. Vejam o cuidado de Deus. Aquelas roupas velhas que o etíope levou eram para fazer almofadas, para que quando as cordas passassem debaixo dos braços do profeta, para que não causassem dano algum, mas que ele saísse inteiro daquela cisterna. Se você estiver uma situação difícil, tenha fé que Deus vai tirar você inteiro dessa situação. Ainda que o inimigo zombe de você, pode ter a certeza, nada vai te machucar, amém? Porque sempre vai haver uma almofada de Deus para te poupar, para te trazer alívio daquele machucado, daquela ferida, amém? Glória a Deus. E aquela ousadia, aquela determinação do etíope foi recompensada. Então, queridos, há uma recompensa para você também. Olha, no mundo espiritual, as coisas são diferentes. Quando você age
quando você tem compaixão, a recompensa também vem para você. Quando você ora, né, você também é abençoado. O que diz lá em Mateus 5:7? Lá diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Glória a Deus. Se você pode aí, repete comigo assim: os misericordiosos Os misericordiosos Os receberão misericordiosos misericórdia. Receberão misericórdia. receberão receberão, misericórdia. Repete de receberão novo: misericórdia. os misericordiosos Os Os misericordiosos misericordiosos receberão misericórdia. Receberão 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 misericórdia. 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 Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ebed-Meleque fez aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração. Embora ele fosse um etíope, não fosse judeu, mas ele era temente a Deus, né? Ele era mais temente a Deus do que aqueles que estavam em Jerusalém, mais do que os religiosos, mais do que os levitas, mais do que os sacerdotes. Então, ele entendeu que poupar a vida de Jeremias era um projeto de Deus para sempre. O projeto de Deus para você também é eterno, não se acaba aqui, né? E aquilo, tudo que Jeremias disse, que a cidade ia ser tomada, que o rei e os seus príncipes e todas as pessoas seriam levados cativos, tudo isso aconteceu. Mas Jeremias, ele ficou lá no pátio. Glória a Deus. Queridos, há uma recompensa inesperada. Veja, que Ebed-Meleque, é claro, né, que ele não fez pensando nisso. Mas vejam a recompensa. Jeremias 39, agora o capítulo 39, os versos 16 ao 18. Deus falou com Jeremias: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça, não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque confia em mim, declara o Senhor. Glória a Deus, porque você confiou em mim. Há uma recompensa inesperada para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Agir como Ebed-Meleque é a melhor semente. Ebed-Meleque, o resgatador de Jeremias. Nós vemos aí mais uma vez, né, a sombra do evangelho de Cristo, né? Jesus é o nosso resgatador. Ele veio nos resgatar. Ele nos tirou de um poço de lama, né, que nós vivíamos, né? O Salmo 40 diz isso, né? E agora ele nos resgatou do império das trevas, né? Ele nos transportou para o Filho do seu amor. Glória a Deus. Ebed-Meleque semeou compaixão, misericórdia e colheu graça e favor de Deus. Então, queridos, ele foi ousado. Que você também seja ousado. Lembre-se que Deus sempre tem uma saída. Ebed-Meleque também viveu numa geração corrompida, né? Lembre-se que Deus está trabalhando em seu favor. Deus usa também os improváveis. De onde você acha que não vai acontecer nada, de onde você acha que não pode vir ajuda nenhuma, de onde você nunca imagina, surge alguém que Deus tocou e esse alguém aparece para te ajudar.
para também interceder por você. Amém? Quantos Ebed-Meleque Deus já usou para te ajudar? Quantos intercessores Deus tem guardado para nos ajudar? O propósito de Deus não era para Jeremias morrer ali. O propósito que Deus tem e o que ele prometeu para você vai se cumprir. Amém? Se foi Deus que falou, ele vai cumprir. Mas você tem que andar nas promessas de Deus. Você tem que crer. Se você for fiel ao Senhor, ele cumprirá suas promessas. Entendeu? O que ele já revelou ao seu coração. Então, creia nele. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus venha te abençoar nessa noite. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.